Olá, boa noite. Nós estamos aqui dentro da Semana da Manutenção Estratégica, promovida pela Keep Fi, e o título é Manutenção como Vantagem Competitiva. Bom, primeiro eu gostaria de dar um breve currículo. Precisa ser breve, né? Porque o cara mais velho vai passando o tempo, vai tendo um currículo enorme, né? Eu fui gerente de manutenção em algumas empresas, entre elas a Petrobras, na Replan, refinaria de Paulínia, por muitos anos. E depois fui promovido para gerente geral de outra refinaria, que é a segunda mais complexa da Petrobras, que é a Cubatão. A Replan é a primeira em produção, mas é pouco complexa. Bem, trajetória profissional. Trajetória acadêmica. Tenho um mestrado em qualidade, dou aulas em MBAs, né? Unicamp, Gorsex, Abraman, uma porção de MBAs. E me aposentei como empregado em 2007, final de 2007, e comecei a fazer, então, consultoria em manutenção, confiabilidade, paradas, em muitas cidades, né? Então, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aí, eu já fui, agora menos, né? Porque agora pandemia, só que via computador, né? Bom, e também nas outros países aí, né? Eu brinco, eu dou aula também no exterior, dou consultoria no exterior. O exterior é ali, como vocês estão vendo, Colômbia, Equador, Bolívia, né? Argentina, mas é exterior, né? Então, esse é o background que eu tenho para dividir aqui com vocês. Bem, nós vamos começar agora, vou até sentar um pouco, a falar sobre a manutenção. É muito importante a gente ter em mente o histórico, não é, da manutenção. Por quê? Porque a gente se sente ou se sentiu em algum momento desprestigiado como manutenção, né? Todos nós. Mas precisa entender. Por exemplo, lá na pré-história, o cara que inventou a primeira máquina, provavelmente uma roda, né? A hora que ela quebrou, ele falou, e agora? Ele não inventou uma área de manutenção, né? Aí ou ele mesmo tentava arrumar, ou se não conseguia, pedia para alguém mais habilidoso e tal. Essa era a manutenção daquela época. Foi só no início do século XX, final do século XIX, que a manutenção começou a trabalhar de forma organizada, né? Uma área de manutenção para a primeira Revolução Industrial. Isso se deu em meados do século XIX, final do século XIX, né? E início do século XX. Essas datas que estão aí, elas não são rígidas, não é? Elas podem variar de país para país, elas variaram, na verdade, né? Tem ritmos diferentes, de país para país e de empresa para empresa. Mas, a grosso modo, a gente pode falar que desse início do século XX até mais ou menos o meio do século XX, a ênfase era na manutenção corretiva. Quebrou, consertou, quebrou, consertou. Bem, aí, digamos, entre 1950 e 1975, houve um ênfase aí, começou ênfase na manutenção preventiva, né? Só que a preventiva tinha dois problemas sérios. O primeiro é o seguinte, você não conseguia acertar o prazo certo, né, de manutenção, porque manutenção preventiva é por tempo, de tempos em tempos eu vou lá e desmonto a máquina e faço manutenção. E se você acertasse, se você errasse para menos, você ia gastar mais dinheiro, você ia fazer preventiva quando não precisava ainda. Se você deixava para mais, aí era um problema até maior, né, porque você já tinha quebrado, aí você executava uma manutenção corretiva. E o outro problema é o custo,
né? Uma coisa como essa fica muito custosa, você acaba fazendo muita manutenção onde não precisa. Aí nós entramos no quarto século, mais ou menos de 75, 70, até o início desse século, agora, com ênfase na preditiva, que era muito melhor que a corretiva. Né? Não era tudo que dava para fazer, mas onde dava você mede alguma variável, né? Tipo vibração, temperatura, etc. Né? E aí é melhor por quê? Porque você tem alguma mapa, alguma coisa para te ajudar a programar as intervenções, né? Então se gasta menos e se tem maior confiabilidade. Agora, já agora no século XXI, final do século XX também, o ênfase mudou. O ênfase é evitar a quebra, né? Não deixar quebrar. Né? Uma era atuar antes de quebrar, a outra é tomar ações para não quebrar. É muito mais difícil, né? Mas nós vamos ver aqui como é que a gente faz para isso, tá? Hoje se inicia também, há pouco tempo, que eu ouvi falar, inclusive, na manutenção prescritiva. Está errado aí, está faltando essa, me desculpem. Mas essa manutenção é o seguinte, ela vai um pouco além da preditiva. Ela capta os sinais, como na preditiva, né? Só que é online, fica ali direto, e toma decisões, prescreve coisas a fazer, sugere, quer dizer, você não tem só problema, mas tem lá um alarme que, olha, agora, dentro de tanto tempo, tem um software inteligente que diz isso, né? Então, essa foi o histórico da manutenção. Então, não é de se estranhar que a gente tenha, assim, aquela questão de, é um mal necessário, né? E não é vantagem competitiva. E os tipos de manutenção, já falei, né? As duas primeiras, as três, eu expliquei a proativa, que nós vamos explicar mais para frente, e a prescritiva, que eu dei uma rápida explanação. Bem, aí para estudar, para ver como é que é o método que a gente propõe e que tem dado certo, não só lá no passado, quando eu trabalhava como empregado, como nas empresas que eu sou chamado a intervir, né? Como consultor. Chega lá, a confiabilidade está com problemas. E tem uma equação interessante que a gente, quando é mais novo, recém-formado, a gente acha que precisa gastar muito dinheiro para aumentar a confiabilidade. Mas a equação é outra. A gente precisa aumentar a confiabilidade e, com isso, abaixar os custos, como nós vamos ver nesse exemplo. Então, em 1999, meados de 99, eu fui promovido a gerente-geral da manutenção da refinaria. Eu era gerente da área de utilidades, da área de planejamento e manutenção, mas não da geral. Aí foi de geral. E aí, junto com um superintendente que nós tínhamos, que tinha uma cabeça muito boa, meu chefe, e junto com o camarada da produção, operação, que comprou as ideias, a gente conseguiu resultados fantásticos, né? Já no primeiro ano, a gente já conseguiu melhorar bastante. O que é isso? É o fator de utilização, que está muito ligado com o OEE, né? O fator de disponibilidade mecânica, que a gente chama, né? E, e aí melhorou muito, né? E em 2002 chegou ao ponto de ser a primeira ou segunda nesse indicador de todo o estudo. Eu não me lembro exatamente se é a primeira ou segunda. Mas foi, né, motivo de muito orgulho para todos nós. Aí ficou bem acima da média da Petrobras, mais acima ainda da média dos Estados Unidos, porque a Petrobras veio mudando também, veio melhorando, né? E muito acima da América Latina, quando no início nós estávamos bem próximos aqui da média da América Latina. Esse é o fator de utilização. Agora, veja o que aconteceu com o custo. O custo da manutenção, medido em dólar pela capacidade de produção, ele foi caindo, né? Foi caindo o da Petrobras e foi caindo o nosso. Aqui houve uma série de problemas em 1998, né?
muitos equipamentos importantes deram problema, então se gastou mais. Foi até a razão da vinda desse novo superintendente e minha promoção para gerente da refinaria. E aí nós todos juntos, como nós falamos, tomamos as providências que nós vamos ver aqui, né? E com isso a gente abaixou o custo, né? E, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente aumentou a continuidade operacional, portanto, o fator de utilização, portanto, lucro para o acionista, a gente também conseguiu diminuir o custo, quer dizer, mais lucro para o acionista. Então, o que nós vamos falar aqui dá certo. Deu certo mais uma vez na refinaria que eu fui indicado gerente geral da refinaria, antigamente chamado de superintendente. Foi uma coisa também que em um ano, o primeiro ano, né, que foi maio de 2005, que eu cheguei lá, não deu para fazer grandes coisas, até porque tinha eventos já comprometidos, paradas mal planejadas, né? Então, só aqui que nós conseguimos. Mas nós conseguimos um feito para esta refinaria, para essa complexidade, porque tem 26 unidades, é muita unidade a dar problema. Então, o fator de utilização global é difícil de alcançar, mas nós chegamos ao segundo melhor resultado do refino naquela época. Né? Para a nossa refinaria lá era um feito muito grande. Também utilizando as mesmas coisas que nós vamos falar aqui. Bom, mas além de melhorar diretamente no bolso do acionista, melhora outras coisas também. Não está escrito aí, mas melhora a segurança. Em geral, eu tenho uma palestra que fala confiabilidade e segurança parceiras inigualáveis, né? Parceiras inseparáveis. Então, quando você melhora a confiabilidade, você melhora a segurança e você melhora a questão do meio ambiente. Então, esse aí é um estudo feito por... Teve um camarada que me convidou para dar uns cursos aí, que ele tinha o seguinte pensamento: a manutenção é a ciência do futuro, porque vai ser o que vai ajudar-nos a diminuir a nossa pegada ambiental, a diminuir essa desenfreada produção de equipamentos novos, né? Grandes e pequenos. Então, aí nós damos um estudo. Essa época eu era gerente de manutenção de elétrica ainda, faz tempo, mas eu tinha lá um plano de preventiva, preditiva muito forte em motores elétricos. Não só lá na refinaria de Paulínia, como em outras empresas que eu trabalhei, do polo petroquímico, dos polos petroquímicos. E aí a gente pegou de um plano só, né, que foi na Replan, quanto que a gente economizou em um ano de aplicação desse... A gente pegou quantos motores queimavam antes e quantos motores passaram a queimar depois da implantação desse tipo de manutenção. Bom, a esse tipo, ele queimava tão pouco o motor que uma vez eu estava na Replan, recebi uma ligação de um colega que ficou um supervisor de uma petroquímica que eu trabalhei, que depois de 5 anos que eu estava fora, ele me ligou. E ele disse o seguinte: ó, o gerentão aqui está reclamando que queimou um motor de média tensão, nunca tinha queimado. Aí eu falei para ele: ó, fala para ele que uma hora não tem jeito. Né? A gente, o que faz a fazer uma boa manutenção em todo, né? Principalmente na preditiva e preventiva, o que você faz? Você aumenta o tempo de vida útil trabalhando do equipamento, mas você não deixa, não vai nunca deixar de dar problema. Eu tinha um professor no meu mestrado que dizia: olha, tudo quebra, vocês vão fazer exatamente
Vocês vão trabalhar para aumentar a confiabilidade, por exemplo, diminuir a quebra, mas diminuir, não acabar com elas. Mas, nesse caso aí, eu pude ver pela quantidade de cobre e quantidade de aço que é necessária peguei o motor médio, né, para fabricar o enrolamento, né, que é a coisa que mais dava problema, mas também os pacotes de aço magnético, que às vezes eram danificados, e cheguei a esses valores aí, com as duas coisas. Esse consumo de energia, que vocês estão vendo aí, o consumo de água e o DBO requerido, quer dizer, quantidade de poluição nos rios que a gente joga, né, ao fabricar o cobre e o aço. E a quantidade de resíduos sólidos que a gente gera. E fiz uma comparação no mesmo ano, quanto que isso gerou de economia, né? Economia de quase 140 kWh, não é muito, né? Mas é quase uma pessoa aí, né? 0,6. Que acontece? É um plano só numa refinaria em um ano. Quer dizer, se você pegar isso aí e colocar em todas as empresas e outros planos de preditiva, você vai aumentar enormemente esse consumo, né? Quer dizer, essa diminuição do consumo. Você vai aumentar a diminuição de água, que é bastante significativa para as indústrias, a gente está vendo aí, né? 17 pessoas ao dia. Você vai diminuir a poluição no rio, né? Que é quase a poluição de 3 pessoas, só esse plano, e vai diminuir os resíduos, que correspondeu a uma pessoa por ano, que também é pouco, mas vale o mesmo raciocínio da energia elétrica ali em cima. Bom, aí nós entramos num preceito da qualidade que está lá por dentro, está por fora, atrás, né, da filosofia desse plano que nós vamos falar para vocês. Que é o seguinte: você pega uma fábrica de automóveis, por exemplo, se você está lá no início do processo, né, verificando a chapa que chega, você tem muito melhor resultado que você atuar lá no final. Ou seja, quando você já entregou o carro, deu um recall, imagem para a marca e muitos gastos, né? Que aí você tem que fazer um monte, ou mesmo como era antes, numa inspeção final por amostragem, né? Você perde muito. E na manutenção, é você atuar no início, né, do processo de manutenção, e não só no final, no quebra-conserta. Tá bom? Então, vamos ver como é que é isso se eu transplanto para manutenção. Aí a gente tem a flecha em sentido contrário, mostrando que está indo da jusante, quer dizer, lá para o final do processo, para a montante, que é o início do processo. Então, é importante você executar adequadamente. Isso é claro que é, né? Não pode deixar de executar, que é o ênfase que normalmente a gente tem. Contratar bem, né? Ter qualidade no serviço, controle do que está fazendo e boa produtividade, né? Agora, no segundo aí já começa a ter maiores ganhos, que é planejar e programar adequadamente. E para isso você precisa ter reuniões produtivas de programação, objetivas, que tem início na hora certa, término na hora certa, para dar certo as reuniões. Um planejamento cuidadoso, né? O planejamento cuidadoso significa o seguinte: você planejar, por exemplo, com uma biblioteca boa de trabalhos repetitivos, que é para você não errar no planejamento, e, além disso, você acompanhar não o cumprimento da programação, mas sim quantas ordens de trabalho ou que percentual de ordem de trabalho que você fez sem estar planejado, né? E é muito interessante, eu vou falar sobre isso no indicador, o que acontece.
E o histórico? Bem, o histórico vocês vão ver que aparece em vários lugares aí. Talvez a parte crítica do que tem aí, além da questão das prioridades das OTs, é manter um bom histórico, registrar o histórico. E isso não é fácil, né? Eu jogava muito duro com as pessoas, com os colegas lá que trabalhavam comigo, colaboradores, para que não deixasse de registrar histórico, o que aconteceu, não é? Qual a parte que foi afetada, né? Qual que é a ideia dele do porquê aconteceu e coisas assim. E hoje está muito mais fácil aí com programas muito amigáveis, né, que você pode colocar nos programas, tipo aí do Keepify, né, e você usar adequadamente esse histórico. Depois, selecionar trabalhos, não fazer tudo que pedem, né? Tudo que acham que deve ser feito. Fazer um negócio mais científico. A primeira coisa é gerência de risco. Existe uma área aí, da inspeção que se chama gerência de risco. Você vai aumentar o número de intervenção, o tempo de intervenções, então, portanto, o número de intervenções, pelo, pelo risco que cada equipamento oferece. Então, você diminui o número de manutenção. E gerência e desafio de escopo, nós vamos falar mais para frente aí. Aqui do lado esquerdo, mesma coisa. Algumas nós vamos falar mais para frente. Eu vou só falar uma aqui, que é algumas, né? Operar adequadamente. Bom, o cidadão que decide fazer um equipamento a trabalhar acima da sua capacidade nominal, ele, em geral, ele tem só uma informação. A informação é o seguinte: se eu botar mais carga, eu ganho mais dinheiro. Bom, qualquer um de nós, né, que tivesse só essa informação, provavelmente iria adotar essa mesma decisão. Então, alguém precisa explicar para eles, para a operação, produção, e obter o comprometimento deles, do que acontece se você opera, que prejuízos que você tem. Porque se você vê só parte do lucro, você vai fazer, né? E, como nós sabemos de manutenção, esse é um problema sério de dar problema crônico nos equipamentos. Bom, aí, operar adequadamente. O histórico, eu já falei da importância, né? E realmente é uma grande maneira de você evitar trabalhos. Manutenção preditiva, que eu já falei. Vigilância operacional. Você vai precisar do apoio da produção para vigiar, né? Como a gente vigia nosso veículo, como nós somos donos do veículo, a gente vigia, né? Uns mais, outros menos, né? Os que vigiam conseguem gastar menos e ter mais confiabilidade dos carros, né? Lubrificação adequada, eu não vou entrar nesse mérito aí, porque ela é extensa, importante, porém é uma área que tem muita gente que domina aí, né? Outro que é muito importante é resolver os problemas crônicos. Nós vamos ver aí mais para frente. E o comissionamento 100% também nós vamos ver aí para frente, tá ok? Bom, agora alguns indicadores, né? Eu gosto de ter poucos indicadores, mas que sejam feitos, né? E sejam confiáveis. A tendência é a gente querer fazer um monte de indicador e acaba não tendo tempo de acompanhá-los, de tantos que são. Então, o meu livro, eu tenho um livro que chama Agenciamento da Manutenção pela Qualidade Total, foi um extrato da minha dissertação de mestrado, que eu proponho esses indicadores. Na verdade, eu melhorei um pouco depois do livro, mas é quase esses, né? E eles estão aí do mais importante para o menos importante, tá? Na minha visão. Então, primeiro, taxa de frequência de acidentes, com afastamento e sem afastamento, né? Hoje em dia, muito provavelmente a maior preocupação dos diretores das empresas, porque todas as empresas têm muito risco, né? Então, todas as fábricas têm muito risco. Então, esse é um indicador super importante. A continuidade operacional, né?
a confiabilidade, a disponibilidade, são a razão de ser da manutenção, né? Ela tem que entregar uma alta continuidade operacional, como nós vimos lá nos exemplos, né? E tem uma novidade aí que, na gestão de ativos, não é tão novidade assim, mas para alguns pode ser, a gente usa esse indicador aí, que é OEE, Overall Equipment Effectiveness, né? Que nós vamos ver mais para frente a definição dele. Custo total sobre faturamento, importantíssimo, né? O custo total sobre o investimento inicial da manutenção, super importante, vocês sabem disso. Então, esses três, né, são imprescindíveis. Sem esses três, nem começa, porque não, né? Os teóricos da qualidade aí dizem que não se pode melhorar o que não se mede. Bom, agora os próximos também são muito importantes, e está por ordem de importância. Medir o tempo médio entre falhas. Daí, você precisa de histórico para isso, né? Você precisa de um programa para fazer isso. E é por grupos de equipamentos, bombas, equipamentos rotativos, motores elétricos, transformadores elétricos, permutadores de calor, né? Esses grupos de equipamentos. Outra coisa importante é o percentual de preventiva e preditiva sobre o total, né? A gente já viu que é muito melhor, você ganha muito mais em termos de confiabilidade se você fizer preventivo e preditivo. Ou também vale o cumprimento dos prazos, né, dos planos de preventivo e preditivo. Depois, o acerto da programação. Eu falei que eu ia falar sobre isso, né? Quando você faz uma programação, a gente tem visto, praticamente em todo lugar que eu fui, que existe um indicador que chama-se cumprimento da programação. Bom, esse indicador, para mim, não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque todos nós sabemos que a gente maquia esse indicador, né? A gente acaba programando menos do que a gente poderia, justamente para ter mão de obra para as emergências. Como a gente tem muita emergência, a gente programa pouco. E esse pouco a gente consegue realizar, tá certo? E aí dá 95%, 98%, né? Às vezes até 100%. E o gerente lá fica feliz, mas ele não deveria ficar feliz, né? Por quê? Porque você está fazendo muita coisa em emergência, não é legal. O backlog é talvez um dos indicadores mais antigos aí da manutenção. Ele não diz tanta coisa assim, mas ele dá uma informação relativamente importante, que é o quanto eu estou afogado ou desafogado, né? Quer dizer, o backlog é o tempo que eu demoraria em dias ou semanas para realizar todas as OTs, ordem de trabalho, que estão, OES, em algum lugar chama ordem de serviço, né? Que estão em carteira para fazer, né? É bom para você saber se você está realizando bastante serviço também, ou se você está devendo, né? Vamos dizer assim. Outro é o tempo médio para reparos. Isso vale para equipamentos parecidos, né? Que tenha ou um equipamento muito importante na sua planta, ou o conjunto de equipamentos, né? Já também precisa do histórico, né? Botou no histórico quanto que ele trabalhou lá, quantas horas, você consegue fazer não só a biblioteca de trabalhos repetitivos, como o tempo médio que você demora para reparar, né? Número de resserviços. Esse número de resserviços não é muito utilizado, mas eu acho interessante você combinar, né, com a produção, com a operação, qual que é a sua garantia. Você faz uma garantia que eu comecei com 3 meses e depois passou para 6 meses. E dentro desse prazo não pode quebrar aquele equipamento. Notem que é o equipamento todo. Não é se eu mexer aqui e pifou ali. Para quê? Para fazer com que a gente preste atenção quando a gente for fazer manutenção em todos as partes do seu equipamento, para que ele não quebre mesmo. E aí você tem, se você trabalhar
nele dentro desse prazo que você forneceu, é um resserviço, né? Então, assim que a gente mede. O percentual de horas de treinamento também não é muito comum, né? Para uma área de manutenção, considerando o on-the-job training, quer dizer, você considerar o tempo também fazendo o trabalho. O primeiro, eu falo, mas não temos tempo para treinar. Como nós vamos ver, nós vamos conseguir tempo. Mas é menos gastador de tempo você fazer durante o trabalho. Por isso chama on-the-job training. Absenteísmo, para mim, também é importante, embora eu não veja medir por área, né? Algumas vezes sim, mas o gerente não acompanha muito, porque acha que não tem nenhuma ação sobre o absenteísmo, mas tem. A minha experiência mostra que quando você tem uma boa gestão, uma boa liderança, a taxa de absenteísmo cai, né? Produtividade, nós não vamos entrar no mérito aqui, porque também é um assunto que gera muito tempo para a gente explicar. Não é tão difícil, mas é que tem muita coisa para ver, que é fazer uma amostragem de trabalho. Quanto por cento do pessoal está trabalhando, né? Em média, por amostragem. Depois a gente tem a quantidade de horas extras, que a gente não pode nem ter nenhuma hora extra. Isso quer dizer que sua equipe está superdimensionada, se você consegue realizar os trabalhos que precisam dentro da... Mas não pode ser mais que, por exemplo, 5%, porque aí você está fatigando o pessoal, né? E depois o inventário. Quanto que você tem lá de inventário, que é um gasto, é um custo, né? Até tem o custo de armazenagem. Quanto você tem de inventário em relação ao custo de manutenção. Então, esses são os indicadores que eu recomendo. Bom, agora sim nós vamos entrar no que a gente tem que fazer. Eu tenho que diminuir falhas, porque se eu diminuo falhas, eu tenho menos partidas. Então, além de eu ter menos falhas, né, ter um tempo maior entre as falhas, eu tenho menos partidas. E meu professor, esse mesmo de confiabilidade da Unicamp, ele dizia que é o seguinte: a probabilidade de um equipamento falhar depois de sofrer uma intervenção é da ordem de 10 vezes maior do que a probabilidade dele falhar durante a operação normal, em condições normais, né? Então, com isso, você diminui ainda mais as falhas. E aí a gente chega no que a gente quer chegar. Bom, agora, o que eu preciso fazer, né? Bom, a primeira coisa eu tenho que ter liderança para isso. Por quê? Eu, com liderança, eu vou atingir as pessoas, que é o elemento-chave, né? Quem faz acontecer são as pessoas. E vou conseguir cobrar melhor e ter o histórico que eu tanto preciso, né? Então, aqui a gente tem como é que a gente consegue a liderança? Bem, tem uma questão, sim, de carisma, de habilidade natural, né? Gente que nasce mais líder, menos, isso tem. Mas tem algumas coisas que são ferramentas, né? São procedimentos, que não nasce com a pessoa. Primeiro é liderar pelo exemplo, né? Se você não quer que o pessoal fique olhando muito o WhatsApp, você tem que não estar olhando o WhatsApp em todo momento, né? Então, o exemplo fala muito mais do que se você falar. Se bem que falar também é importante. Esse é outro problema que a gente tem. As pessoas, gerentes, supervisores, não comunicam bem, né? Não falam o que tem que falar. E tem que mantê-los informados. Isso motiva muito manter o pessoal informado, né? E motivado. Bom, aí inevitavelmente, tem que ter um sistema de consequências. A gente sabe que nós somos seres humanos e uma parte da nossa conduta, da nossa atitude, ela depende das consequências, né? Se eu tenho más atitudes, tem que ter más consequências. Se eu tenho boas atitudes, tem que ter boas consequências.
E aí fala, pô, mas esse troço é muito ruim, você dá suspensão, dá, né, não sei o quê, advertência. Eu queria dizer para você o seguinte: o melhor e mais barato sistema de consequência é o feedback rápido, fast feedback. Então, quer dizer, é você acontecer um problema, você chama o cara e fala. Né? A gente tem um negócio aqui no Brasil que fala fica chato falar. Porra, fica chato falar, fica chato é ter baixa confiabilidade, muito mais chato para você, gerente. Né? Então é isso. Por quê? Porque não pode deixar só para uma vez por ano, chega lá e dá o feedback e tal. Você lá em janeiro, não sei o que, fez isso. Pô, é muito pior fazer assim. E o que os empregados querem? Eu dou aula em MBAs, como eu falei para você, e na Unicamp vai muita gente lá, né? No MBA que eu dou aula. Eu fiz várias enquetes entre as turmas, né? E o que mais o pessoal quer como empregado é equilíbrio e justiça. Que seu chefe tem equilíbrio. Equilíbrio quer dizer o seguinte, na linguagem assim coloquial, né? Ele não ser bundão, nem ser duro demais, né? Porque se ele for bundão, ele vai não ser justo, porque ele vai tratar. O cara não faz porra nenhuma, ele trata do jeito. O outro faz bastante, ele não toma nenhuma providência, porque é bundão, né? Agora, se ele o principal que todo mundo busca é que o chefe seja justo, né? E é difícil o chefe que seja justo. Clareza sobre o que pode e o que não pode, né? Você tem que dizer claramente, olha, isso aí não pode fazer, tá? Você não pode, você não nem precisa dizer se não fizer vai ter alguma consequência, porque o cara já sabe, se você a cada ato muito ruim você tiver uma consequência ruim, você só seja claro que vão cumprir. Cobrar e marcar em cima a produção, né? E o registro, não é a produção de operação, mas a produção dos históricos e o registro desse histórico, né? Porque, como eu falei, isso é base para muita coisa, para os planos de preditiva e preventiva, né? Para executar os trabalhos muito bem feitos e assim por diante. Cuidado com as promessas. Você tem que ter muito cuidado com as promessas. Você não pode prometer, por exemplo, eu vou te promover no próximo ano. Se você não tiver total autonomia para isso, o que geralmente é o caso, você não tem total autonomia para isso. Então, o que você pode falar para o cara? Fala, cara, você está indo bem, né? Se continuar assim, eu vou fazer tudo que eu posso para te promover no ano que vem, não é? Então, você está falando uma coisa que você pode cumprir. Ao passo que você falar, eu vou te promover, não é 100% de certeza. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque é muito pior você prometer e não fazer do que você não prometer nada, né? Bom, e aí vamos ver que, além da liderança que nós acabamos de falar, eu preciso ter um sistema de gestão adequado, eu tenho que ter procedimentos, eu tenho que ser organizado. Porque se eu tiver as duas coisas, eu tenho um bom gerenciamento e uma boa liderança, eu tenho uma melhor sustentável, que é o caso da gente conseguiu. E tem aí os intermediários, né? Vocês podem ver nos quartis aí, destaque aí para o caos, né? Se não tiver nem liderança nem gerenciamento, você tem o caos. Bom, o gerente intermediário, o supervisor, que é muitos dos que estão assistindo aqui, coordenadores, ele é um intérprete, né, entre a alta administração, que fala a linguagem do dinheiro, e os executantes, que falam a linguagem das coisas. Então, o cara chega para você, o executante, pô, esse troço está dando muito trabalho, a gente conserta, ele quebra, o pessoal já está chateado, tal. E você chegar de gerentão lá, que manda no dinheiro, e dizer, olha, o pessoal está muito mal motivado. Não, ele não vai nem coçar, tá certo? Não vai fazer nem cosquinha. Agora você fala, olha, eu tenho um equipamento ali que está dando muito problema, eu fiz um estudo aqui, que nós podemos ganhar tantos R$ 1.000, ou US$ 1.000, sei lá,
se a gente fizer isso por ano. E aí você faz. Bom, aí a probabilidade dele aceitar é muito maior, né? Aí a gente vai para o segundo, que é as práticas e ferramentas, que tem uma porção de práticas e ferramentas que nós vamos passar por elas. Então, a primeira delas é a relação operação e manutenção. Como eu falei lá no início, a gente tem aquele trauma de manutenção ser um mal necessário, né? Não ser bem visto. Bem, então, isso é verdade em vários lugares. Você tem que fazer uma aliança com quem tem mais, muitas vezes, mais voz que você. Algumas vezes não. Está mudando isso. Mas ainda tem. Então, você que tem que ter iniciativa de chegar no pessoal e falar, olha, gente, nós precisamos trabalhar junto, porque se tem os resultados forem bons, nós dois vamos ganhar, né? E outra coisa, vamos fazer um pacto aqui de não agressão mútua, pelo menos na frente dos outros, né? Que é esse que está aí no quarto aí, né? E tem algumas reuniões que é melhor a gente fazer nós dois juntos, porque depende dos dois. E o cara, normalmente, ele topa, viu? Se ele for um cara bem razoável, ele vai topar. E aí, adianta, uma coisa que vocês podem fazer em adianto, para ajudar que eles fiquem comprometidos, é fazer uma pesquisa. Eles se sentem importantes. Eu era gerente de manutenção da planta de utilidades e fiz essa entrevista com os supervisores da área. E aí foi muito bom, porque eu consegui passar para eles os conceitos de preditiva e preventiva. Eu perguntava, você sabe o que é preventiva? Ele falava mais ou menos lá o que é preditivo. Eu falava, não, é isso, 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 e o objetivo é esse, esse, esse. Então, o cara já começa a olhar com melhores olhos. Diminuir os pedidos desnecessários, porque aí a gente falou, bom, é mais importante a preventiva e preditiva do que fazer coisa que não precisa, tem que sobrar tempo para eu fazer, né? E um grande tesouro que você consegue com essa abordagem é confirmar quais são realmente os problemas crônicos, os problemas que incomodam a produção e a operação. E aí você parte para resolver. Os resultados diretos da pesquisa, que eu posso dizer. O conceito melhorou, a moral da turma melhorou. Eles começaram a entender que manutenção é muito mais do que ficar quebrando, consertando o que quebra, né? Portanto, maior engajamento deles nas coisas que a gente precisa deles, que é vigilância operacional. Já falei sobre isso. Redução dos problemas crônicos, nós vamos falar. Operação dentro das especificações, capacidade, já falei. Apoio no comissionamento de novos equipamentos, isso eu não falei ainda, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas desde já a gente pode, no comissionamento dos novos equipamentos que estão sendo montados e entregues, que a operação participe, eles têm um olho muito bom para ver problemas, né? Isso não estou xingando, não, estou dizendo que é verdade. Eles têm mesmo. Então, ajudam a gente. Bom, precisa voltar aqui, que eu não voltei para o próximo. O próximo é Grupo de Melhoria Contínua, né? É imprescindível se instalar um grupo de melhoria contínua, né? Coordenada pelo gerente de produção e manutenção e de engenharia, nessa ordem, né? Em geral, era eu e o cara da produção, manutenção e produção. E os dois levam juntos. E aí, o que acontece? Os dois estando nessa reunião, vão lá e convocam os seus gerentes, né? Produção, manutenção e tal, e convidam o gerente de vendas, o cara da segurança também e tal. E aí, o que se faz? Se analisam os relatórios de ocorrência. E o que é relatório de ocorrência? A gente faz um serviço forte de que as pessoas registrem qualquer ocorrência anormal, ou o que a gente chama simplesmente de ocorrência. E o que é? Por exemplo, você tem uma quebra do equipamento que afetou alguma coisa lá, uma parte da produção, a segurança, né? Os acidentes, também mesmo sem afastamento,
Até desvios também graves você pode relatar. E aí ajuda muito, outra vez, um software, né? Um software para registro e controle. Nós tínhamos lá um software, né? Eu acho que tem que ter, senão não funciona. Se faz lá, os ROs que a gente escolhe, a gente faz um grupo de trabalho da operação, engenharia, manutenção, às vezes segurança. Usa-se o método das árvores de causas e plano de ações, né? E cobrança, porque se não cobrar, não sai, tá certo? Então, tem que cobrar sempre as coisas. O próximo ponto é a reunião de programação semanal, que é muito importante nesse processo também de melhora. Bom, outra vez eu preciso de um sistema informatizado que conversa com o ERP, né? ERP é Enterprise Resource Planning, né? Que pode ser gestão integrada, né? Um outro nome que sistema de gestão integrada. Bom, então é isso. Preparação antecipada. Você vai antecipar todas as horas de trabalho, você vai fazer materiais, oficinas de ajuda e outros apoios, tal, tudo para aquelas que você sente que podem entrar na programação, que tem uma alta prioridade. Nós vamos ver essa questão da prioridade mais na frente. Então, na reunião, fazia-se uma reunião terça-feira, que era eu que comandava, tinha o gerente de produção, que às vezes ele mandava alguém no lugar dele, mas um supervisor de cada área da produção e um supervisor, e no meu caso eram os gerentes também de manutenção, que eu cobrava muito para participar, né? Que são o controle das OTs realizadas na semana anterior, fazer uma análise do que aconteceu na semana anterior, né? Ver quantas fora de programação que eu fiz, quantas de emergência, a diferença é que a emergência o cara faz sem OT primeiro, vai fazendo OT enquanto já está trabalhando, né? Quer dizer, vai pegar fogo, né? Ou vai arrebentar com o sistema todo. Bom, então pode-se fazer alguma coisa de emergência. E na reunião de sexta-feira a gente fechava, eles solicitavam, mas eles mudavam de ideia na sexta. A diferença é que agora, para colocar algo que não estava, eles têm que fazer uma troca, né? Depois, eu já falei isso aí, e vou fazer uma tabela de prioridades e a minha coordenação. Bom, o que é uma tabela de prioridades? É um negócio como esse. Ao invés de ficar aquelas prioridades A, B, C, D, E, e sempre começa com D, C, e depois fica B e E, a gente define coisas. Quer dizer, por exemplo, se eu tiver equipamentos sem reserva, o máximo que ele pode ter de pontos do sem reserva é 45, 40 ou 35. Dependendo do tipo de intervenção aqui, pode ser até o mais baixo possível, que pode ser até azul, né? Equipamentos que têm reserva. E aí, vermelho, eu programo para a próxima reunião, para a próxima semana, né? O amarelo, não, na verdade, desculpe, o vermelho eu quebro a programação, são aquelas emergentes. O amarelo eu programo para a próxima semana. O azul entra na fila e o verde eu contrato de batelada. Então, veja que são números. E eles vêm dessa outra tabela aqui, que é o desafio do escopo também. Nas paradas, eu não faço os desejos aplicando essa tabela. Qual vai ser o impacto se eu não fizer o serviço? E qual que é a probabilidade de acontecer exatamente o problema? Dependendo disso, o verde eu não faço. O vermelho eu vou fazer e o amarelo eu vou analisar, né? Então, essa é a questão do escopo. Depois, eu tenho ênfase na preventiva e na preditiva, né? Alguns aí, eu vou falar alguns. A análise termográfica, né, que até hoje é muito, muito usado em todo tipo de equipamento. Você tem que ter um bom... Hoje em dia, para fazer aquela tal prescritiva que eu falei,
você vai ter que ter software, né? Como, por exemplo, existe, geralmente são do fabricante, software de válvula de controle, que analisa os dados e já diz o diagnóstico e o que você tem que fazer, né? E assim por diante. Eu tenho uma porção aí que a maioria é bem conhecida de vocês, né? Bom, depois a gente vai para resolver os problemas crônicos. Problema crônico, gente, é uma coisa tão ruim que na língua inglesa fala-se bad actors, maus atores. E, e o problema o que é um problema crônico? É aquele que se repete, dá problema no equipamento, depois dá problema outra vez. E esse cortar só a parte de cima, né? E aí eu tenho altos custos, baixa disponibilidade, moral da equipe baixa. Se eu cortar só ali em cima, como às vezes a gente faz, que é só reparar, deixar do mesmo jeito que estava antes, vai quebrar de novo. Se é crônico, vai quebrar de novo logo. E aí você tem que ir na raiz do problema, né? Vou citar algumas aí. Montagem foi errada, a operação está inadequada e outras aí, né? E você tem que ter perseverança, um estudo multifuncional, né? Muita perseverança, senão você não vai atrás, porque é muito difícil. O problema é difícil, porque se fosse fácil já estava resolvido, né? Você vai buscar apoio, tanto de fabricantes como de consultoria técnica, se necessário. E aí outro problema, pouca gente tem a humildade necessária para pedir ajuda, né? Acha que pedir ajuda é pedir arrego. Eu não, eu nunca tinha problema nenhum. Se eu queria resolver o problema. Se o conhecimento está mais no fabricante do que em mim, algumas vezes não, está mais em mim do que no fabricante. Mas algumas vezes está. Eu chamo o fabricante. Se eu conheço algum expert nesse troço de boa qualidade e tem uma consultoria, eu chamo o cara, né? Quer dizer, é isso que a gente faz para resolver. E aí, olha que interessante, aqueles 67 nós listamos. E aí fomos, depois de 2 anos, nós estávamos com 40. Na verdade, nós fomos agregando outros e tinha mais de 37, né? E não tinha muito mais. Então, mais de 40 resolvidos e os outros nas outras situações que estão aí, né? Veja que tem implementado. Implementado quer dizer o seguinte: você fez a mudança, mas ainda não tem certeza que deu certo, né? Após alguns meses, pode ser 6 meses, 3 meses, tá bom, deu certo, então ele passa para concluído. E com isso, o que você vai fazer? Você vai diminuir o tempo médio entre falhas, né? Porque o tempo médio entre falhas, essa tem um nome bonito, é função, densidade e probabilidade, né? Mas é o seguinte, quantas que acontecem, quantas vezes acontece uma falha nesse tempo, quantos nesse tempo, e aqui é a taxa média entre falhas. Quando você resolve o problema crônico, você faz duas coisas. Você achata essa curva, né? Então você tem menos variabilidade, é melhor para você trabalhar, mas principalmente você passa o tempo médio de falhas, que era por aqui, você passa para cá, eliminando aqueles que falhavam muito rápido, né? Isso que você consegue quando você resolve os problemas crônicos. Bom, aí a gente tem os softwares amigáveis e rápidos, né? Que é muito importante, é um ponto essencial, né? E tem que ser conectado com o RP, entendeu? Tem vários RP aí, e um dos exemplos aí é o Keepfly, que é o motivo da gente estar aqui, né? Eles que fizeram esse seminário. Agora vamos ver alguns pontos teóricos, que muita gente fala em disponibilidade e confiabilidade, mas nem tem exatamente o conceito teórico. Então está ali, disponibilidade é a probabilidade dele estar disponível a hora que eu preciso dele, né? Agora eu posso calcular pelo tempo médio entre falhas dividido pelo tempo médio entre falhas mais tempo médio de reparo. Notem que quanto menor for o tempo maior, desculpa, for o tempo maior médio entre falhas, maior vai ser a disponibilidade. E se eu tiver uns tempos médios para reparo, que é em inglês MTTR, baixo, né, eu consigo diminuir o denominador, aumentar um pouco mais a disponibilidade, né? Então, aí estão os nomes em inglês, né? Mean time between failure e mean time to repair,
E a taxa de falhas é o inverso do MTBF, né? Então, você tem a taxa de falhas, claro, quando você aumenta o tempo médio de falha, você diminui a taxa de falhas. E a confiabilidade é inversamente proporcional à taxa de falhas. Tem diversas fórmulas. Não existe um modelo de confiabilidade. Existem determinados tipos de equipamento. Então, por exemplo, aquela curva da banheira que todo mundo conhece, ela obedece uma curva de Weibull no começo, depois outra curva, que é uma reta, e depois outra curva de Weibull, que são equações diferentes. Então, não vale a pena a gente estar dando, não precisa saber a equação entre confiabilidade e taxa de falhas, né? Então, a disponibilidade depende do quê? Depende da confiabilidade e do tempo que você resolve os problemas que ocorrem, né? Agora, na prática, a gente mede disponibilidade, como aquele estudo que eu mostrei, né, que tem as determinadas várias refinarias no mundo inteiro, pelo tempo total do equipamento disponível para operar e o tempo total considerado, né? E aí eu tenho uma formuleta aí, bem simples, eu gosto muito dessa fórmula, porque ela é simples e, ao mesmo tempo, ela já dá uma ideia logo a partir do primeiro mês que você está com os dados, né? Como eu falei, em geral, a gente não tem os dados, né? Esse 104 aí vem do número de semanas em 2 anos, porque o tempo médio entre falhas ele é regulamentado para 2 anos, então por isso que eu boto esse aí. O N maiúsculo é o número total de equipamentos, né? Quando eu tiver, para a mesma taxa de falha, um número grande de equipamentos, eu tenho maior tempo médio entre falhas. E vezes o N, que é o número de meses que eu levei em consideração, né? Isso é importante, porque se eu tiver uma mesma taxa, eu tenho X, uma taxa de. Eu aumento o número de meses e fico com aquela taxa ainda, fica bom, né? Como é que eu aumento mais ainda? Aumentando a taxa de falhas, que é o denominador, né? Eu aumento o denominador, diminuo aumento a taxa de falhas, diminuo aumento do tempo médio entre falhas. Bom, e vezes 24. Por que, não é a taxa, né? O número de falhas, na verdade. E por que eu tenho 24 aí? 24 porque ele é referido, aquele Nzinho é referido ao número de meses. Então, se eu tiver 24 meses, dá 1, isso eu tenho na fórmula tradicional. Se eu tiver 2 meses, eu tenho 1/12, né? Então, eu estou medindo naqueles 1/12. Outro conceito, Overall Equipment Effectiveness, né? Que é percentual de disponibilidade mecânica, que é o tempo de produção dividido pelo tempo total considerado, mas leva em consideração também a qualidade, quanto por cento do que eu produzi tem qualidade. Geralmente, é devido a algum problema de equipamento. Percentual de desempenho é igual a quantidade produzida versus quantidade teórica. Então, por um defeito numa parte da planta, eu tenho, então, uma menor quantidade produzida, né? Bom, outras duas coisas muito importantes e que tem muito a ver com a confiabilidade são as paradas e são os projetos de capital, os equipamentos que você recebe. Vou falar do primeiro. O primeiro é o seguinte: durante muitos anos, eu fui um deles, os gerentes de manutenção, o nego está construindo lá uma nova planta, ou uma nova parte da planta, uma melhoria. Em geral, o gerente de manutenção não quer nem saber, ele está com tanto problema que eu falo, não quero nem ver isso aí, né? E aí, o que ocorre? Como ele não viu nada, nem tomou alguma providência, nem reunião fez com o pessoal de obra, vai sobrar tudo nos colos dele. Todos os problemas possíveis e imagináveis, né? Porque não teve um bom acompanhamento, um bom comissionamento, inclusive antecipado. E aí, se você se ocupar disso, né, indicar algumas coisas para o pessoal
que está construindo, ou mesmo conseguir destacar uma pessoa da sua área para verificar do meio para frente, você consegue ganhos muito grandes, que é o que a gente quer. E a gestão de paradas também. Por quê? Porque o custo das paradas é de 40% a 60% do custo total. Uma vez que eu estou aumentando, melhorando a confiabilidade na rotina, cada vez mais é importante o tempo da parada e o custo da parada no custo total e no lucro cessante total, né? Porque também as paradas são responsáveis por 30% a 50% dos tempos de indisponibilidade por equipamentos hoje, né? Bom, agora é o seguinte, para fazer tudo isso que nós falamos aqui, você vai precisar de tempo, você precisa sair desse tempo, desse ciclo vicioso. Quer dizer, você não tem tempo, portanto, não gerencia adequadamente, portanto, os equipamentos quebram com frequência. E aí, como quebram com frequência, você fica correndo atrás do rabo, né? Falta tempo. Tal. Então, onde é que eu atuo nesse negócio aí? Eu atuo na falta de tempo. Então, eu vou conseguir mais tempo. Como é que eu consigo mais tempo? Bom, sair desse vício do WhatsApp e e-mail, né? O WhatsApp, no meu entender, as empresas deveriam dar um celular da empresa, porque ele só pudesse usar para coisas da empresa. E o cara tinha um dele particular. Aí o da empresa, ele sim, atendia durante o serviço, era um pedido, um chamado. Mesmo assim, tem alguns que dá para ver depois. Agora, os particulares, o cara vai só ver na hora do almoço, depois uma parada fora do café, ver, e acabou. Outra coisa que é muito bom é a lista diária, né? Chama To-Do, eu chamava de wish list, quer dizer, lista do que eu quero fazer, do que eu desejo. Quando eu trabalhava como gerente, eu não, mesmo agora, não consigo fazer tudo que gostaria. Mas se eu tiver uma lista, é um farol, alguma coisa a me ajudar, o que eu devo fazer, o que eu devo me esforçar para fazer, né? Outra coisa, o terceiro hábito que nós vamos ver mais na frente aí, né? Agora, ajuda a melhorar a taxa de falhas, os problemas que você vem a ter, também ordem, arrumação e limpeza, as parcerias e harmonia com as outras pessoas. O cara está sempre bravo, sempre xingando, sempre de mau humor. Ele não vai conseguir que as pessoas o ajudem e ele, portanto, tenha mais tempo. A manutenção preditiva, o TPM, é aquilo que eu falei, dos operadores ficarem atentos. Não dá no Brasil, eu vi algumas poucas, mas logo dá problema, do próprio operador fazer a manutenção, né? Mas você pode chegar ao próprio operador definir o que está acontecendo, né? O comissionamento antecipado eu já falei, problemas crônicos eu já falei, e falei também que é necessário, porque cada acidente ou incidente que tem, você é chamado para explicar, existe comissão, você perde tempo, né? Então, ficar bem atento na questão de segurança por causa disso também. E esse, então, é o terceiro hábito das pessoas altamente eficazes, que é de um livro escrito pelo Stephen Covey, né? Com o qual eu encerro aqui a minha apresentação. Você tem que trabalhar, gente, no quadrante 2. A maior parte das fábricas que eu vou visitar, que o pessoal diz, nós estamos com um problema de baixa confiabilidade, o que a gente deve fazer e tal. A primeira coisa que eu vejo é que eles estão trabalhando quase tudo ali no importante e urgente, né? Então, se o cara está trabalhando só no importante e urgente, não tem tempo mesmo, ele fica correndo, né? E aí eu tenho que mudar essa situação. Como é que eu mudo? Bom, a primeira é fazendo algumas coisas lá que eu falei, né? Para você obter tempo. Mas você obtém tempo também com outras duas coisas importantes aqui, que são aqui, ó, aqui é a importância, aqui é o urgente. Então, aqui é o importante e urgente. E esses dois de baixo? Esse aqui é o urgente, mas não importante, que são aquelas coisas que, em geral, as pessoas demandam de você e que não é importante, mas demandam. Se você é gerente ou supervisor, é possível você determinar. O cara chega, você pode delegar. Não, pode ver isso com o fulano, pronto. Você não fez o que não era importante, mas era urgente. Agora, se você não é gerente, nem coordenador, nem supervisor,
talvez você não possa fazer isso. Aí você foge. Eu, quando não era, eu fazia isso. Eu ia para um lugar, a biblioteca que tinha nas refinarias, e dizia para o pessoal que só para uma pessoa onde eu estava, para o caso de uma emergência de fato, né? E aí os caras não me achavam, e eles resolviam de outra forma essas coisas que eram urgentes, mas não importantes, né? E o não importante e não urgente, esse é de matar, né? Porque não agrega nada mesmo. E a gente faz. Eu conheço pessoas, por exemplo, que gostam muito de fazer PowerPoint, Excel, e fica ali escondido atrás do computador fazendo isso, porque é confortável para ele, né? E faz uma coisa que não é nem importante, ele poderia delegar para outra pessoa, e nem urgente, porque não está precisando agora, nesse momento, como no caso dos urgentes importantes. Com isso, você vai conseguir trabalhar no quadrante 2, que são aquelas coisas que são importantes e ainda não urgentes. Se você não trabalhar nelas, elas vão passar para urgentes, né? E vai ser muito pior de resolver do que se estiver aqui. Bom, eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos, né, principalmente nessa coisa que é gravada, e dou minhas referências aí. Eu sou um cara que respondo e-mails. Pode parecer estranho, mas tem muita gente que não responde e-mails, né? Você pergunta uma coisa claramente para a pessoa e ele nem dá bola. Eu dou bola. Pode demorar, né? Porque eu estou fazendo outras coisas, tal, mas eu respondo qualquer e-mail. Então, dúvidas, por favor, está aqui o meu e-mail, está aqui o meu site, né? E está aqui o meu perfil no LinkedIn, tá bom? Então, um abraço, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado.